Frei Gilson é acusado por pregar o evangelho e entra na lista negra do sistema. Meu nome é Jackson Madeira e seja bem-vindo ao canal. Mas antes, eu quero trazer aqui algo que me chamou muita atenção, que foi essa situação aqui. Uma mulher trans acusa Cássia Kiss de transfobia por ela questionar a presença dele, quero dizer, né, dela, dentro do banheiro feminino. Só lembrando aqui, né, que a Cássia Kiss é católica, ok? Bora dar uma olhada aqui o que aconteceu. Estou sofrendo transfobia aqui no Barra Shopping, no banheiro, porque aqui ó, a atriz Cássia Kiss tá sendo transfóbica aí comigo. Tá falando que eu não posso ser, eu tenho um documento. Tá falando, e mesmo se eu não tivesse, como eu me identifico? O banheiro dos homens. O problema é seu, mas eu se aguento aqui, porque eu sou uma mulher trans. E eu tenho um documento, né? Se me dão um documento, logo eu posso ter até filhos, posso até ficar de barriga, né? Porque o documento muda tudo no meu corpo. Eu praticamente criei um útero com esse documento, né? Antes de tudo, prestar minha solidariedade a essas mulheres, né? Podia ser a minha esposa, podia ser a sua filha que estava dentro do banheiro e teve que passar por esse tipo de situação. E também prestar minha solidariedade à atriz Cássia Kiss, né? Que teve a coragem de se manifestar. E eu quero que vocês prestem atenção no seguinte: o que é transfobia? Transfobia é quando você quer exterminar aquela pessoa por ela ser trans, quando você quer matar aquela pessoa por ela ser o que é. E ali você vê essa pessoa em questão acusando a Cássia Kiss de transfobia simplesmente por discordar dela estar ali naquele ambiente. Imagina a situação onde essa pessoa troca de roupa na frente da sua filha de 14 anos ou da sua esposa. Ou simplesmente anda nu dentro do banheiro. E por isso precisamos de pessoas corajosas como a Cássia Kiss em locais de decisão. Porque através de decisão judicial, eles estão assim, ó, ameaçando as pessoas. E eles têm o direito de tudo, de fazer o que quiser, onde quiser e como quiser. E o único direito meu, seu, da sua esposa, da sua filha, vai ser aguentar tudo calado. Senão você vai preso. Será que é esse país que nós queremos? Me segue aqui e compartilha esse vídeo. Bom, não é o país que nós queremos, né? Mas é o país que estão empurrando goela abaixo em nós, infelizmente. Só que é uma situação que está começando, né, a sair totalmente do controle, né? Como aconteceu lá em Mato Grosso do Sul. Olha só o que aconteceu lá. Bom, será que nós vamos, né, fechar os nossos olhos e dizer que não está acontecendo nada no Brasil? Porque assim, como aconteceu com a Cássia Kiss, pode acontecer com qualquer um de nós e até mesmo no banheiro dos homens. Imagina aí uma mulher entrando no banheiro dos homens. Com certeza ficaria constrangedor a situação ali, né? Só que a prefeita de Campo Grande mandou o recado e vamos ver aqui o que ela falou. Eu respeito todas as opções sexuais, mas cheguei ao óbvio de ter que sancionar uma lei para resguardar o direito das mulheres. Olha que absurdo nós chegamos. Ou a gente resguarda os nossos direitos, ou daqui a pouco nós vamos perder, né, a identidade de mulher. E hoje, como mulher, como prefeita, eu vou lutar pelas mulheres, resguardando os nossos direitos e pontuando o respeito. A gente respeita todas as opções sexuais, mas cheguei ao óbvio de ter que defender não só o meu direito, mas das mulheres de Campo Grande. Tá aí a resposta da prefeita, né? Mas a gente não pode, né, empurrar a sujeira para baixo do tapete. Nós temos um problema diante da gente. Temos um grande problema. A verdade é essa. Agora só falta acontecer isso dentro das paróquias, né? Aí você vai falar: ah, mas Jackson, isso não vai acontecer dentro da igreja. Será que não? Eu acho que a gente está esquecendo que a teologia da libertação aceita isso, né?
Agora, me fala aqui nos comentários o que você acha disso, essa divisão que o sistema faz dentro da sociedade, né? É o branco com o negro, é o hétero com o homossexual, homem contra mulher, enfim, né? Mas vamos aqui à polêmica do Frei Gilson, né? O Frei Gilson foi brutalmente atacado aí pela senadora Soraya Tronic por uma fala antiga, né? Lá numa palestra, uma homilia que ele fez, né? Citando aí versículo da Bíblia. Vamos ver aqui o que esse influenciador aqui falou. Senadora Soraya Tronic chama Frei Gilson de falso profeta e misógino após fala sobre o papel da mulher. Um homem que fez voto de pobreza, que não tem patrimônio, que não tem casa própria, que não ganha um centavo com o dízimo dos fiéis, diferente de uma grande parte dos líderes espirituais por aí. Enquanto artistas gospel cobram 200, 300, 500 mil para poder cantar a palavra de Deus, Frei Gilson canta de graça. E o que recebe, ele doa. Isso não é discurso, isso é testemunho. Frei Gilson, ele... Meu amigo, mas não adianta você falar isso porque eu não sei. Tem muita gente que vai falar que Frei Gilson comprou aí terreno de 22 milhões, né? Que todas as falas dele é voltada para política, principalmente aqui nos comentários do meu canal. Muita gente fala muito mal do Frei Gilson aqui, né? Que ele é bolsonarista, que enfim, mas nunca, né? Que ele prega o que está na Bíblia, né? Rompeu a bolha dos católicos e conquistou o Brasil inteiro, justamente pela verdade, pela coerência. Porque no país do jeitinho, ele é honesto. No país da mentira, ele é verdadeiro. No país onde a fé virou mercadoria, ele ainda trata a fé como sagrada. Mexer com Frei Gilson não é mexer só com os católicos, é mexer com o Brasil. Agora olha para Soraya. Se elegeu dizendo que era senadora do Bolsonaro no Mato Grosso do Sul, depois fez acordo com Lula em troca de cargo no governo. A mesma pessoa que hoje acusa um homem de Deus de falso. Pois é, bem-vindo à hipocrisia. Cara, eles já mexeram tanto, né? O pessoal já mexeu tanto com a nossa cabeça, com essas narrativas loucas, né? Que eles inventam. E agora essa lei de misoginia, cara, essa lei não foi para proteger mulher nenhuma. Essa que é a verdade, né? Essa que é a verdade. Muita gente ainda não enxergou essa situação. Do lado, um sacerdote que abriu mão de tudo para poder viver o que prega. Do outro, uma política que, desculpe, mama o dinheiro público e faz acordos quando convém. E quanto ao misógino, é para isso que essa lei de misoginia vai servir. Começará a ser usada para poder atacar um frade que cita Gênesis numa homilia. A pergunta que você tem que fazer é a seguinte: o alvo é a violência contra a mulher ou é o silêncio e a prisão de adversários? Tudo vai virar misoginia. O padre que cita Paulo, o pastor que lê Efésios, qualquer um que discorde, quando a lei vira arma, ela não protege as pessoas, ela persegue opositores. Só que eu quero terminar esse vídeo falando sobre o Frei Gilson, porque é ele que merece o último espaço aqui. A gente vive numa época em que todo mundo fala de fé, mas quase ninguém a vive. Líderes espirituais constroem impérios, compram jatinhos, erguem templos de mármore, pedem dízimo de gente pobre. Frei Gilson faz o caminho inverso. Ele desceu, escolheu o convento quando podia ter escolhido o estrelato. Escolheu o silêncio quando podia ter escolhido os holofotes. E por isso, milhões de pessoas se levantam de madrugada para poder rezar com ele. Não é marketing, não é algoritmo, é honestidade espiritual. E exatamente esse tipo de pessoa que o poder não suporta. Quem não tem preço não pode ser comprado. Quem não tem ambição não pode ser ameaçado. Quem vive o evangelho de verdade é um espelho que incomoda quem só usa a fé como palanque. Bom, tá aí, falou muito bem sobre essa perseguição que está acontecendo contra o Frei Gilson. E a vereadora Eduarda Campopiano, que também é católica, falou sobre esse assunto. Bora ver aqui. Hoje eu vim fazer um alerta. Tem um livro Red Pill perigosíssimo que está sendo usado pelos extremistas para manter as mulheres submissas ao machismo. Para quem não, né, só uma pausa aqui para explicar, para quem não sabe, o termo Red Pill é uma metáfora que foi originada desde lá da época do filme Matrix, né, onde que escolher a pílula vermelha significa acordar para a realidade, né, aceitando aí uma verdade dolorosa em vez de viver uma vida numa ilusão, né, confortável, ou seja, do meu jeito, né, eu quero viver do meu jeito.
Parece que o livro é esse aqui, o nome dele é Bíblia Sagrada e é o mais puro suco da misoginia. Assinado Satanás. Ontem a Soraya Tronic decidiu virar todos os canhões feministas dela pro Frei Gilson. Ela chamou ele de falso profeta e disse que ele já passou de todos os limites possíveis de misoginia. Tudo isso porque ele disse que a guerra de sexo de hoje em dia é diabólica e porque ele citou Gênesis 2,18. Espera só até a Soraya descobrir o que diz lá em Efésios 5, 22 e 23. Mas o Frei não foi o único homem cristão que virou alvo das feministas essa semana. Nem o Casarré escapou. Eu ia até falar sobre esse caso do Casarré, mas o vídeo ficaria muito grande e tinha até 2 vídeos aqui que eu iria reagir, mas preferi falar sobre esse assunto porque esse assunto do Frei Gilson é muito mais importante. O crime dele foi anunciar uma palestra para falar sobre masculinidade e paternidade sob a luz da Bíblia para outros homens. Pronto, já virou red pill. E o argumento das feministas é que esse discurso mata as mulheres. Não é o crime, não. É a palestra do Casarré. Ou seja, tá proibido homens falarem sobre masculinidade com outros homens. E se eles usarem esse livrinho aqui, então é um agravante maior ainda. Para as feministas não basta o cara ser um esquerdomacho. Ele precisa pedir desculpa por ser homem. E se esse homem for cristão e ousar pregar o que a Bíblia diz, ele é tratado como criminoso. Moça, tá difícil ser homem aqui no Brasil mesmo, hoje em dia. Tá tão difícil que tem até curso aí para masculinizar os homens. Imagina eu fazendo esse curso do Casarré e saindo de lá com um diploma de homem macho, né? São José ficaria até orgulhoso de mim. E é exatamente por isso, por esse desprezo aos homens, e é o que a Bíblia diz, tanto sobre homens quanto sobre mulheres, que não existe feminista cristã. Pois é, a verdade é para ser dita e que muitas feministas, né, não conseguem engolir. A verdade é essa. E o Frei Gilson, né, bom, a única fala do Frei Gilson é essa aqui, né, a única fala dele que tem essa resposta que ele deu a uma repórter muito antes de tudo isso acontecer. Bom, dar uma olhada aqui. Eu procuro fazer sempre o meu trabalho. O meu trabalho é falar de Jesus, é falar do Evangelho. Jesus ele disse o seguinte: se a mim me chamaram de Beelzebul, como é que vão chamar vocês? De misógino, fascista, machista e todo tipo de ista, né? Se odiaram a mim, não vão odiar vocês. Então aquele que serve Jesus, ele não pode querer só aplausos. Aquele que serve Jesus, ele não pode querer só que todo mundo goste dele. Jesus disse totalmente o contrário. Jesus falou: não me perseguiram, me odiaram, e vocês não são maiores do que eu. Então vão perseguir vocês, vão odiar vocês. E ninguém é obrigado a gostar da gente, do que a gente faz. Então eu procuro, nesse momento, orar, rezar, porque a Bíblia diz isso: orai pelos vossos inimigos, fazei o bem por aqueles que vos perseguem. Então eu procuro seguir o ensinamento de Cristo. Mas nem todos têm a mesma coragem para fazer isso, né? Porque tudo hoje rola processo, né? Rola julgamentos ofensivos e nem todo mundo está preparado para isso, né? Se hoje uma pessoa quiser evangelizar na internet e bater de frente contra todas as inverdades que querem impor contra nós, é preciso ser muito forte, né? Não é uma força que vem de nós mesmos, e sim esse dom da fortaleza que só vem de Deus. E na minha opinião, se o Brasil não acordar para o que está acontecendo, infelizmente essa agenda política vai engolir nossa liberdade, né? Infelizmente. Então rezemos pelo Brasil, pelo Frei Gilson e pelas nossas famílias. E se você aí é a favor do Frei Gilson, escreva aqui nos comentários, estarei rezando pelo Frei Gilson. Não esqueça aí também de dar o seu like e se aparecer o botão de hypar, clica nele também, né? E compartilhe esse vídeo com seus parentes e amigos para que mais pessoas conheçam nossa fé católica. Eu vou ficando por aqui, até o próximo vídeo e que viva Cristo Rei!